Olá, nono ano, como vocês estão? Mais uma sexta-feira ao vivo para vocês aqui dos estúdios da IMAD. Estou aqui no estúdio com Midian, que está fazendo a interpretação das Libras, e minha companheira, a professora Gini. Já dei bom dia aqui no chat. Tira aí a remelinha do olho, lava o rosto e vem-te embora, nono ano. Bora a via que hoje está uma delícia. Pois é, hoje a gente continua a nossa aula sobre as representações do corpo humano nas artes visuais. A gente vai fazer uma revisãozinha bem rápida, tá bom? Da aula passada, porque hoje a gente vai falar mais da arte nos nossos dias, né? Como esse corpo, esse nosso corpo humano está posto na arte e na vida, né? Porque hoje a gente vive um momento. Hoje só não, na verdade, sempre houve, né, essa interação da arte na vida mesmo, não é uma coisa só dos nossos dias. Talvez hoje ela esteja mais forte, né, a gente pensando mais sobre isso, né? Mas a gente vai falar um pouquinho da estética do cotidiano, de como a gente está utilizando a estética, o ideal de beleza, a idealização, a busca de expressão através do nosso corpo também, tá bom? Então, lembrando aí, esse é o nosso tema. A gente falou um pouquinho sobre as artes clássicas, né? As 6 artes clássicas, né? Que são a pintura, a escultura, a música, a literatura, a dança e a arquitetura. Né? Depois disso, depois do período clássico, surgiram outras formas de arte, né? Então, a gente falou um pouquinho também sobre a primeira representação do corpo humano na arte, que foi a Vênus de Willendorf. E a gente também trouxe um pouquinho, a gente introduziu a arte que é feita hoje, a arte da atualidade, é chamada arte conceitual, onde o material onde a gente trabalha é passar, né, com aquilo que a gente está produzindo artisticamente. Então, a gente vai focar um pouquinho nisso também. E a gente mostrou um pouquinho do Renascimento, de como eram as representações do corpo nesse período tão importante da história da arte. Também trabalhamos sobre um artista muito legal, chamado Jean-Michel Basquiat, que é um artista já do século XX, do final do século XX. E por que a gente trouxe o Basquiat? Porque ele é um artista que o corpo foi muito forte, né, para ele. Ele estudou anatomia e ele explorou essa questão do corpo, da anatomia humana em suas obras, de uma forma diferente de como fez, por exemplo, o Leonardo da Vinci. Então, a gente fez um pouco de diálogo entre esses dois artistas e ficou bem interessante essa aula. Por isso, eu coloquei aí o QR Code dessa nossa aula, para que vocês assistam. Quem não assistiu, possa ver, essa aula está muito legal. E quem viu também pode ver de novo, está no repositório, está no YouTube, mas já está aí o QR Code que já facilita, né, para você acessar essa aula. Tá bom? E mais um pouquinho da obra do Basquiat, vocês veem que ele explora muito essa questão da anatomia para discutir questões muito importantes para o nosso tempo, como a questão, por exemplo, as questões raciais. Ele, como um jovem negro, né, vivendo num país extremamente racista, ele vem trazer essa discussão, ele vem mostrar que nós somos, através do corpo, que nós somos todos iguais. Né? Que o sangue que corre nas nossas veias é o mesmo sangue. Isso me lembra muito o Lázaro Ramos no filme Opaí, ó. Lembra, gente? Aquele muito interessante, dele, tem uma cena. Agora me lembrei disso, onde ele diz, né? O sangue que corre na sua veia é o mesmo que corre na minha. Não é? E se você adoece, eu também adoeço. Se você morre, eu também morro. Né? Exatamente. Nós somos iguais, gente. Então, o Basquiat, ele faz através do corpo, essa discussão, né, bem interessante. A gente viu aí também, né, a partir desse ponto, a gente vai diversificar, né, tentar ver um pouquinho das representações nessas linguagens todas. A gente começou falando lá das 6 clássicas, mas hoje, né, a gente tem
as representações do corpo em diversas técnicas, né, como a fotografia, o vídeo, a assemblagem, que é quando a gente mistura técnicas artísticas, a escultura, a pintura, o cinema, né? Não existe cinema sem corpo, né? Mesmo que seja desenhado, mas tem que estar lá a pessoa, o ser humano. Quer dizer, existem ainda aqueles filmes de animais, né? Mas são poucos, mas eles são humanizados. Exatamente. Né? Quando o filme é só de animais, normalmente eles são humanizados. Então, aí são as técnicas que a gente vai tentar ver um pouquinho sobre elas aqui na nossa aula. E aí eu falei também, né, dessa artista incrível, que é a Rosana Paulino. Eu recomendo vocês, se vocês tiverem curiosidade de conhecer mais sobre essa artista, é uma artista negra, mulher, numa sociedade, né, machista, né, e racista, que a gente precisa aceitar isso para que a gente possa mudar essa realidade. E essa artista, ela é incrível, então se você tiver interesse, peça ao seu professor, à sua professora aí na sua escola, para estudar um pouquinho mais a obra dessa artista. Ela é incrível. E esse trabalho, ela fez aí, né, ela foi buscar aí um trabalho bem atual, onde ela vai trabalhar a ideia, né, da mulher que é calada, aquela mulher que não tem voz, principalmente a mulher negra, né? Então, ela colocou aí essa mulher com a boca costurada, nos bastidores de bordado, né, para trazer também essa discussão sobre o trabalho feminino. Né? Então, a gente vai utilizar, o artista, ele vai utilizar a representação do corpo como uma forma de discutir as questões que estão postas na sociedade. Né, gente? Muito interessante esse trabalho. Demais, demais. E, inclusive, a fotografia, ela se propôs muito, né, enquanto ferramenta, né, quando ela surgiu, a fazer essa discussão. Essa discussão, exatamente. Não só a mostrar, né? Exatamente. E a Rosana, você vê que ela utiliza o quê? A fotografia. Então, ela vai utilizar, gente, isso é aquele arte conceitual que eu falei antes, né? Quando o material não é o mais importante. Na arte, antes da arte conceitual, a pintura, a escultura, a gravura, o desenho, né? Existia aquela importância dada à técnica, ao papel, à tela, à tinta a óleo, principalmente a tinta a óleo, que era muito mais valorizada, né? O trabalho feito em tinta a óleo. Então, a arte conceitual, ela vem desconstruir essa ideia, né? Então, qualquer coisa pode ser útil para se passar uma mensagem da arte, né? Nas artes visuais. Então, você vê que ela se utiliza de material normal do nosso cotidiano, como esses bastidores de bordado, que são esses arcos, esses aros de madeira, né, onde a gente prende o tecido. E ela utilizou também da fotografia, que ela imprimiu fotografias de mulheres, e depois ela se utilizou de linha e agulha, e ela bordou, né, costurando a boca dessas mulheres, costurando os olhos dessas mulheres. Né? Ela não está fazendo apologia à tortura, não, minha gente. Ela, pelo contrário, ela está mostrando, ela quer chocar mesmo. Ela quer que isso incomode a gente, que quando a gente olha isso, a gente se incomode com essa representação. Né? E a gente pense o que é que ela quer dizer com isso. Tá bom? Vamos seguindo. Aí vocês estão vendo uma obra de Picasso, né, que é um artista do século XX. Essa obra, ela tem a representação do corpo todo despedaçado. Primeiro porque essa era a forma que Picasso gostou mais, digamos assim, né, que ele se utilizou mais, que ele achou mais importante, mais útil ao seu trabalho, mais eficaz, né, porque Picasso ele representou o corpo humano e as figuras, de um modo geral, ele era um artista figurativo. Ele experimentou todo tipo de técnica que vocês imaginarem. Picasso é um artista que viveu muito, ele morreu aos 86 anos, e ele era um artista assim, que trabalhava muito, muito, ele produziu muito mesmo. E ele experimentou todas as formas de representação. A única que ele não conseguiu foi a abstração. Você sabia disso, Gini? Nossa, ele nunca conseguiu abstrair. E olha que ele, no cubismo, ele chegou num momento do cubismo, né, que as formas, elas não eram a primeira. Não, né? Ele esfacela, né? Ele esfacela. Ele esfacela, ele deforma. Isso. Porque a intenção do cubismo
é mostrar o tridimensional no bidimensional. Acho, então, que né? foi essa questão da intenção, né? Isso. Eu acho que ele não conseguiu entender a intenção do abstracionismo. Ele queria mostrar todos os lados. Ele dizia, por que eu tenho que escolher um ângulo? Né? Porque na arte figurativa, de um modo geral, o artista ele apresenta o modelo, a figura, o motivo de um ângulo. E ele dizia, não, mas eu quero mostrar todos os ângulos. Para mostrar todos os ângulos, ele tem que quebrar a figura. Isso. Então, ele quebra, ele esfacela, ele mostra a pessoa ao mesmo tempo, de frente, de lado, de costas, de trás, de cima, de baixo. Numa mesma tela. Numa mesma tela, Maravilhoso. Né? Porque a tela é um espaço bidimensional. Então, aí ele também quebra a figura humana. Mas nesse quadro, além de ter esse propósito, né, estético do movimento cubista, tem também a intenção de mostrar a dor, o sofrimento, né, o esfacelamento de uma sociedade pela guerra, né, por um momento de muito sofrimento, de muita dor, né, que a guerra é uma coisa horrível, minha gente. A gente tem sorte, né, de a gente não viver essa situação, se bem que a gente tem pequenas guerras, né, dentro da nossa sociedade. Infelizmente, a gente tem pequenas guerras, né, quem vive na periferia sabe muito bem disso. Então, assim, a gente vê aí a representação do corpo esfacelado, e isso tem uma intenção estética, não é por acaso. Né? E o Picasso, ele experimentou todas, mas ele se viu mais, aquela onde ele se encontrou, foi nesta forma que ele mesmo, os críticos, chamaram de cubismo. Cubismo no sentido do cubo como a representação do tridimensional. Vamos seguindo. Aí outra representação bem diferente, né? E vocês estão vendo um artista brasileiro, que é o Portinari, nesse quadro que está à esquerda. Essa tela se chama Os Retirantes. É uma obra incrível, né? E aí ele usa o corpo para mostrar a miséria, para mostrar a fome, para mostrar também uma denúncia social através do corpo, né? E naquela época desse quadro, né, o nosso sertão, ele estava numa crise imensa em relação a tudo. E a sociedade, muitas vezes, ela fechava os olhos para isso. E ele quis colocar isso. Ele quis chamar a atenção, exatamente. Ele quis mostrar essa realidade que existia, né, de um Nordeste seco e de uma pobreza muito grande. O sertão, ele ainda é seco, ainda tem seca, mas hoje a gente sabe que há mais investimentos, há um outro olhar, há uma busca de resolver ou de equacionar essas questões relacionadas a esse problema. A gente está longe de resolver, mas a gente tem, né, mas tem havido esforços nesse sentido. Do outro lado, vocês estão vendo um vaso grego, né, que é a representação aí do ser humano também numa idealização. Eu acho que eu coloquei essas duas imagens aí numa tentativa de fazer a gente ver duas situações. Uma, a idealização, né, o ideal, o mundo perfeito, o mundo ideal, aquele que a gente sonha, que a gente quer que seja, né? Corpos perfeitos, corpos em atividade. E do outro lado, saúde, né? Isso. Do outro lado, a gente mostrando, né, a pobreza, a miséria e como isso se representa também através do nosso corpo. E aí agora, a gente está chegando ao final dessa fase da aula, a gente vendo agora as representações como a gente faz hoje, através das mídias sociais, né? Como a gente cria uma imagem da gente, né? Do corpo da gente, que também beira a idealização, né, Gini? Exato, a gente cria um avatar. Um avatar. Né? Uma fantasia, algo que a gente quer. E a gente veste, às vezes, esse avatar. Estamos perto do Halloween, a gente veste o avatar de Halloween. Sim. Né? Porque muitas vezes ninguém vai sair por aí vestido. Né? Pois é. A questão da moda também, a moda, né, influindo na gente. E aí eu botei essas duas imagens, gente. Vejam, aí tem a imagem de uma mulher, né? Como uma pin-up, uma pin-up, que foi uma forma de olhar as mulheres na década de 60, 70, né? Que era aquela mulher que já era moderna, né, Gini? Era moderna. Coquete, como eles chamavam na época, né? Coquete. Era a mulher moderna, a mulher que estava começando a se empoderar. Exato. Né? E hoje, como a gente vê esse empoderamento feminino, na outra imagem, né? É por outro viés. Né? É por outro viés que a gente está buscando, é pela identidade. Identidade, né? Pela parte política da mulher, a luta pelos seus direitos. A luta, exatamente. Ali vocês estão vendo a mulher se afirmando, a diversidade,
né? Tudo isso é muito importante. E aí, agora também a gente vem da fotografia. Vocês observam que eu botei 2 tipos de fotografia também, né? Bem diferentes. Totalmente. Né? Uma fotografia social de Sebastião Salgado, que é um artista, fotógrafo, que tem o intuito de usar a fotografia para fazer a denúncia, né? Social mesmo, da miséria, da fome, da exclusão, né? De como existem esses 2 mundos. E do outro lado, a fotografia, uma visão mais publicitária, não é? Porque a publicidade, minha gente, ela se utiliza da arte. A arte, ela está muito forte dentro da publicidade. É uma das formas, né, de representação também, onde a publicidade ela vem com esse outro olhar, né, tentando construir na gente um ideal. Um ideal, né? Exatamente para nos proporcionar um produto. Um produto, exatamente. Né? Então, e dizendo que esse produto vai levar a essa satisfação, a esse ideal. Exatamente. Né? Então, Manipulação. Manipula um pouco de manipulação. Às vezes, né? Sim, às vezes. Às vezes. Depende muito da propaganda, né? O que é que ela pretende, né? O que é que está em jogo ali, né? O que é que ela quer passar. Porque a propaganda, ela não é só para vender produto. A propaganda também, ela tem outras finalidades. Ela pode ser uma propaganda que para vender uma ideologia, né? Então, depende do que a propaganda está querendo mostrar para vocês. Eu tenho que ficar um pouquinho mais para cá. Bora lá, vamos ver mais um pouquinho essa questão da fotografia. Vamos. Veja aí, mais uma vez, o Sebastião Salgado, a sua fotografia social, né? Como ele representou através dos pés dos trabalhadores. Vê como o pé e a sandália gasta, e a unha suja, e a unha arrancada, né? O pé ali deformado. Como isso mostra muita coisa, isso diz muita coisa, né? Os signos que a gente vai passar. E do outro lado, uma fotografia também publicitária, né? Que está querendo vender ali um produto, né? Um spa, né? Venha para o spa, cuidar dos seus pés, do seu corpo, né? Ter bem-estar, né? Aí, assim, quando a gente pensa e faz o link com essas 2 imagens, a gente pensa, não, para essa propaganda ser perfeita, ela tinha que colocar esses pezinhos, não esse pezinho já todo pronto, mas os pés que precisam. Pelo menos é o meu pensamento. Não. Porque a fotografia publicitária, a publicidade de um modo geral, ela vai trabalhar sempre com o nosso desejo. Ela vai atrás do nosso desejo. Agora. Né? O que é que a gente deseja? Já a fotografia social, ela vai mostrar a gente o que existe e que a gente não quer ver. Sim. Porque é muito incômodo. Exato. Né? É muito o sofrimento incômodo. alheio, ele é incômodo, É incômodo, né? E a gente pensar essa realidade ali dos pés descalços, né, dos pés calejados, dos pés mutilados, dói muito, né? Incomoda, certeza, e a incomoda. gente sofre um pouco com isso. Mas ela é importante para que a gente não esqueça que existe esse mundo, né? E que a gente tem responsabilidade sobre ele também. Né? Vamos ver mais um pouquinho aí, voltando às artes visuais, a gente está vendo 2 formas de representação. Aí o nosso Brenan, né? À esquerda vocês estão vendo uma obra de Brenan, Francisco Brenan, nosso conterrâneo aqui. Isso, Francisco, né? Francisco Brenan. Do outro lado, aí você vê uma mulher grávida, né? Meio desfigurada, né? O que ele quer passar com isso, né? Por que essa mulher está toda branca? Essa luz branca, o que ele pretende com isso? Que mulher é essa? Ele quer passar alguma coisa, ele quer que a gente pense sobre isso, né? Essa mulher, ela está feliz? Essa gravidez, né? Que gravidez é essa? Né? Que mulher é essa? A gente vê que não é, a gente vê que é uma mulher sofrida. Exato. Né? Ele passa no rosto essa ideia de uma mulher sofrida, que está exposta. Que não está né? muito bem nutrida, que existe Exatamente. muita luta no caminho dela, né? Então, aí, formas de representação do outro lado, né, a gente está vendo uma obra que é o Abapuro, que é uma obra muito importante, né, na história da arte brasileira, que vem, né, que você vê que ela está deformada, você vê que o pé é muito grande, né? Exato. O braço é muito grande, a cabeça é bem pequena,
né? Ali dentro de uma realidade de sertão, de sofrimento, também de seca, né? E ela com a mão na cabeça pensando, ela tá assim, ó, pensando. E, na verdade, o que né? se exige mais são os braços e as pernas. A cabeça você não precisa. Você é um trabalhador de lavoura, você é uma pessoa pobre, você não precisa pensar. Exatamente. Né? Então, ela vem trazer, porque essa obra ela é representativa do movimento antropofágico, né? Sim. Da antropofagia, que foi um movimento modernista, e que vem com essa ideia, né, de que a gente precisa comer. O antropofagia, minha gente, é a mesma coisa que canibalismo. Né? Só que aí não é no sentido literal, não, é no sentido figurado. É simbólico, é de que a gente precisa comer a nós mesmos, a nossa cultura, a nossa história, né? A nossa vivência. Eu botei essas duas obras, porque o Brenan também é um modernista, né? Um artista modernista pernambucano. Então, é muito interessante a gente estar olhando, dialogando, fazendo essas imagens dialogar. E aí, a gente vai ver agora algumas técnicas, vocês estão vendo, como eu já tinha mostrado pintura e arte conceitual, eu mostrei aí o desenho, a caricatura, e ali uma colagem, né? Uma obra que é uma colagem. Então, a gente pode representar o corpo a partir de técnicas diversas. Não existe um único jeito de se representar. Né? Essa colagem, ele está usando fotografia, misturando com desenho, né? Uma assemblagem, uma mistura de técnicas. Vamos seguindo mais algumas técnicas aí para a gente. Olha que trabalho incrível, gente. Belíssimo. Esse trabalho de recorte no papel de órgãos. Outra forma de representação do corpo é representar o nosso corpo por dentro. Né? O que ele tem a nos dizer, pensar no nosso coração, que a gente atribui aos sentimentos, né? Ao coração. E aí, só que ele está mostrando aí um coração humano verdadeiro, né? Como ele é lá. E o coração é o órgão da nossa vida, que bombeia o nosso sangue, que faz com que a gente respire. Né? Ele é uma bomba, o coração é uma bomba que faz com que a gente respire e o nosso sangue circule. E aí, que faz com que a vida aconteça. Por outro lado, ali tem um órgão reprodutor feminino, que é outra coisa muito importante. Sem ele não existe a vida humana se extingue. Né? Então, esse artista produz essas obras em papel. Do outro lado, vocês estão vendo um corpo, uma parte do corpo também, pulmão, que é uma assemblagem, é uma pintura de aquarela. Mostra aí, por favor, essa imagem. Bota na tela, por favor. Ali, esse artista, ele trabalha em cima de páginas de antigas enciclopédias, de livros que se tornaram obsoletos hoje com a modernidade, com as novas tecnologias. E aí ele colocou a vida surgindo a partir dos pulmões, do ar, né? Muito bonito, o pulmão florescendo, né? É muito poética essa obra. Então, eu quero mostrar a vocês as diversas possibilidades técnicas de exploração do corpo. Aqui mais um pouco de arte conceitual, né? Ali, olha, uma poltrona que é um corpo, né? Tem pernas e braços verdadeiros, que a gente chama de braço, né? Da poltrona. Perna da poltrona, ele botou braços e pernas. Ali um braço também, um abajur é uma mão segurando uma lâmpada. A mangueira ali tem uma mão no final, na ponta. Né? Aquela outra obra ali, essa já é bem conceitual mesmo, né? Que é uma perna, um braço segurando uma boia no meio de um amontoado de retalhos, né? O ser humano em retalhos. O ser humano, né? Todo ali mostrando, acho que a diversidade, né? Eu acho que aí muito, a arte conceitual tem disso, né? O artista quer dizer uma coisa, mas a gente faz outras leituras também. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o corpo como suporte. A gente só mostrou até agora o corpo representado a partir de outras técnicas com outros suportes. Vocês sabem, já sabem, eu acredito, que o suporte é onde, né, é feita a obra. No caso, uma pintura, o suporte é a tela. Né? Um desenho, o suporte pode ser o papel, pode ser uma parede, pode ser, né? Que a gente pode desenhar em qualquer coisa. Né? E a tatuagem, né? O corpo é o suporte. Então, agora a gente vai ver o nosso corpo como suporte. Então, para a gente trabalhar no nosso corpo, a gente pode fazer tatuagem, a gente pode fazer pintura corporal, maquiagem e o uso de piercings e outras aplicações no corpo, que é possível. Vamos ver mais um pouquinho. Aí vocês estão vendo um videozinho de uma pintura corporal, no caso uma tatuagem, mostrando como é que ela é feita.
né? Bem rapidinho, só para a gente ter uma ideia, né? Vocês estão vendo aí o artista trabalhando em cima da pele, né? A pele é a superfície. Nessa outra imagem, vocês estão vendo representações de pintura corporal. E aí eu quis trazer algumas realidades diferentes, né? A pintura ancestral, a pintura, né, dos povos originários. Todos os povos antigos gostavam, né, utilizavam técnicas, né, de representações tendo o corpo como suporte. Ora com a pintura, com a aplicação de elementos no corpo, né, sementes. Há várias, porque eu não consegui imagens, eu procurei muito imagens dessas, de aplicação de sementes no corpo, que tem na África, né, é muito utilizado em muitas tribos. E ali a tatuagem moderna, né, uma pessoa, né, dos nossos dias, né, nosso contemporâneo. Então, vocês estão vendo aí 3 realidades de tatuagem. Aqui, muito interessante essa tatuagem que é feita na Índia, né? De rena, né? De rena nas mãos. Isso as noivas, né? Eles pintam o corpo todo, às vezes, né? Mãos, braços. Né? No corpo não, porque ela fica vestida, né? Com aquela roupa grande, a noiva. E cada inscrição dessa tem um significado. É muito bonito esse trabalho. É de uma beleza, né? De uma riqueza muito grande. E também a estética do cotidiano, né, gente? Sempre. Não, Fala um pouquinho aí, gente. O que é que tu acha disso aí? A estética do cotidiano tu que trabalha hoje com o teatro. Se tornou algo ligado à nossa autoestima. Sim. Se tornou algo ligado à linguagem teatral, sempre, né? Sim. Porque é o outro, é a máscara, é a representação, né? Muitas vezes a pessoa... Quem nunca disse assim, hoje eu estou triste. Vou me maquiar para ficar melhor. Vou dar um corte de cabelo. Vou fazer um corte no cabelo. Vou fazer as unhas para me sentir melhor. Isso. Né? Isso tudo se reflete. Porque isso tudo vem. A gente precisa de beleza. Exato. Né? O que é estética? Estética é a beleza. Né? A palavra estética, hoje ela está muito difundida, muito ligada a essa coisa mesmo do cuidado corporal, mas estética é mais que isso. É bem mais que isso, é mais amplo. Mas ela se aplica, sim, a isso. E colocar essas cores, né? Eu quero hoje uma cor alegre. Que cor é alegre para você, né? Mas aquilo vai te fazer bem, né? Isso, exatamente. E trazer beleza para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Exato. Então, aí na imagem vocês veem... bota aí a imagem, por favor. Então, na imagem aí vocês veem as unhas, que ultimamente virou, assim, verdadeiras telas, né? Minha gente. As unhas estão cheias de desenhinhos, de todo tipo de traçados, técnicas, né? De traçados. Eu digo, gente, tem unha que eu digo assim, isso é uma unha cubista. Exatamente. Vamos ver? Olha aí. Além das unhas, tem também os adornos, né? Que a gente quer, brinco, colar, pulseira, né? Que a gente, isso é muito antigo, viu, gente? Não é só do nosso tempo, não. Desde os povos antigos, os egípcios, os etíopes, aqueles povos bem antigos. Quanto mais adornos, mais riqueza, maquiagem. Usavam adornos. Vejam aí na imagem. Povos antigos, olha aí que coisa linda. Belíssimo. Os povos originários usavam colares, cocares, usavam a pintura também, né? Aí, povos africanos. Vamos ver mais. Bom, a gente termina aí, é a nossa última imagem, para vocês pensarem. Então, vocês podem, dessa vez eu trouxe uma atividade, coisa que eu nunca trago, é muito raro eu trazer atividade, mas hoje eu trouxe. Então, eu botei aí como atividade, faça um desenho, pintura, colagem ou fotografia, escolhendo uma das 3 formas de representação da figura humana. Compartilhe conosco e com sua turma. Que 3 formas são essas, gente? Eu escolhi essas 3, que seria, que eu coloquei em cima, a pintura, a colagem ou a fotografia. Existem outras. Eu estou sugerindo essas 3 porque elas são as mais acessíveis. Todo mundo tem um celular com câmera. Pode fazer uma fotografia. Um desenho ou uma colagem também não é nada demais. Essa fotografia, se você também quiser fazer um remake de você montando, aquele videozinho maravilhoso para o ensine. Não é? Exatamente. Você pode fazer até vídeo. Eu sugeri essas 3, porque eu considerei mais simples, mais fácil, mas não quer dizer que você não possa fazer outra coisa.
tá bom? É muito bom utilizar o corpo e aí gravar um vídeo legal, Muito né? bom. Mostrar uma maquiagem, né? Até um tutorial, Isso! né? Uma coisa bem legal e apresentar no ensino. Vamos nos despedir, Gini? Vamos, pessoal, estou esperando vocês, viu? A produção de vocês no Ensine. Essa aula foi maravilhosa. Muito obrigada, Vilma. Um beijo, pessoal. Obrigada, Gini, pela participação. Obrigada, Midian. Obrigada aí os meninos Cleiton e Jonas. E até a próxima, minha gente.